Aqui. Vamos ver a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31, nós vamos ler até no versículo 36. Honrando a palavra de Deus, eu convido que a igreja se coloque de pés para lermos a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31 até versículo 36. Amém? A palavra de Deus diz assim: E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. 35. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos se regozijem. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido nesta noite, para estarmos aqui na Tua casa, Senhor Deus, para Te louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado. Também quero Te agradecer pelo dia que o Senhor nos deu, obrigado pelo seu cuidado para conosco, obrigado pelos suprimentos de nossas necessidades em todas as áreas, Senhor Deus, muito obrigado. Também quero Te agradecer pela salvação que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado por ter feito isso para conosco. Ali podemos ver o Senhor, o amor do Senhor para conosco, porque o Senhor nos salvou, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos amou. Então somos muito agradecidos por isso, Deus. Também quero Te agradecer pela Tua palavra, que acabamos de ler. Deus, humildemente, Senhor Deus, Te peço, Tu sabes, Senhor Deus, eu não sou nada diante do Senhor, mas nesse momento, Senhor Deus, quero que o Senhor me use como um instrumento de Suas mãos, da Sua boca, Senhor Deus, na transmissão da Sua palavra, que me ajude através do Teu Espírito Santo, para que eu possa transmitir, Senhor Deus, a Tua palavra conforme a Sua vontade, não da minha vontade, para que eu não venha falar de mim mesmo, mas para que eu possa mostrar ao Senhor para a Sua igreja nesta noite, Senhor Deus. Isso que Te peço e Te agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, amados, poder sentar, muito obrigado. E, amados irmãos, sem demora, eu quero nesta noite falar um pouco dentro da palavra de Deus, com o tema Conquistando o Mundo para Cristo. Conquistando o mundo para Cristo. A palavra conquistar eu vou usar no sentido de ganhar. Ganhar o mundo, vou estar usando no sentido de pecador. Ganhando o pecador para Cristo. Então a palavra conquistar já nos fala que é uma coisa difícil, porque para você conquistar alguma coisa, você nunca vai dizer: não, eu conquistei isso aqui se alguém te deu, Você vai dizer: não, eu conquistei isso aqui porque você batalhou, esforçou, trabalhou, chega no ponto de dizer: poxa vida, conquistei isso aqui, Então, é nesse sentido que eu quero falar para a igreja nesta noite, mostrando o que a igreja deve fazer, o que a igreja não deve fazer para poder conquistar, para poder ganhar alma para Cristo, Então, amados irmãos, em primeiro lugar, a igreja, para que a igreja possa conquistar alma para Cristo, a igreja precisa de ação e movimentar. Tem que batalhar, tem que trabalhar. A igreja que não entra em ação, ela nunca vai poder conquistar, ela nunca vai poder ganhar alma para Cristo.
né? Mas muitas das vezes, irmãos, o que nos impede de fazer esse tipo de trabalho, o que nos impede de ganhar a alma para Cristo, muitas das vezes porque olhamos só para nós, pensamos só em nós, nós não olhamos para as pessoas, nós não pensamos nas pessoas, nós não olhamos para as necessidades das pessoas. Então isso faz muitas das vezes com que deixamos de conquistar a alma para Cristo, né? Aqui eu observando essa palavra aqui no versículo 31, eu vejo a preocupação dos discípulos, né? Pensando só em si e não olhando para aquela multidão de pessoas que estava ali ao redor, né? Era o tempo de aproveitar e falar do amor de Deus. Aqui nós vamos ver duas coisas diferentes, irmãos, do discípulo e de Jesus. Aqui no versículo 31 diz assim: entretanto os seus discípulos lhe rogaram dizendo: Rabi, come. Por quê? Porque a história, a palavra de Deus, se a gente for olhar desde o primeiro versículo, a gente vai ver que Jesus estava em Samaria, né, levando os seus discípulos. Já era meio-dia, tarde do dia, imaginando aquela temperatura ali, depois de ter caminhado quase um dia, Jesus chegou ali, já com fome, os discípulos também com fome. Aí ele pediu para que eles fossem comprar comida, Aí eles foram, e quando voltaram, oferecendo comida para Jesus. Só que sabemos que, enquanto os discípulos estavam indo para comprar o alimento, aquela mulher samaritana que ele encontrou, que conversou, ela foi para a cidade e falou de Jesus Cristo. Muita gente ali foram para ver o que ela tinha falado, Então, ali podemos ver, os irmãos, preocupação de Jesus, era a oportunidade de Jesus falar do Pai para aquele povo. Mas os discípulos eram totalmente diferentes. Eles estavam mais preocupados com a comida, dizendo para Jesus: não, Jesus, come. Aí depois que você comer, aí depois nós vamos descansar. Vamos imaginar assim: descansa um pouquinho, depois você vai falar para esse povão aí. Mas Jesus disse: não, é o tempo de aproveitar, é a oportunidade que nós temos, Aqui no versículo 32, porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Novamente os discípulos. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? A preocupação dos discípulos. E o que Jesus disse? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer o quê? Realizar a sua obra. Realizar a sua obra. Isso era o que satisfazia a Jesus. Quando ele fazia a vontade de Deus, isso fazia com que ele se sentisse bem satisfeito. Fazer a obra do Senhor, fazendo a obra de Deus. E nós, irmãos, como igreja, o que temos feito? Será que fazendo a obra do Senhor tem feito com que nós sentimos bem satisfeitos? Ou temos procurado fazer o que os discípulos estavam fazendo? Onde está a nossa preocupação? O que tem impedido, irmãos, com que nós ganhemos a alma para Cristo? Porque o nosso pensamento, a nossa vontade tem voltado só para nós, mais na partes materiais, mais na partes coisas seculares. E então isso faz com que nós não temos o tempo. Só que a vontade de Deus para com a igreja é que a igreja faça a vontade de Deus, realizar a sua obra, pregar a palavra de Deus, testemunhar Jesus Cristo. Porque o que Deus diz, o que Jesus falou para os seus discípulos mesmo lá em Atos capítulo 1, versículo 8: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-ei testemunhas. Então, irmãos, nós não temos como fugir
da palavra de Deus. Se já me alistei, eu digo assim, se já me entreguei para Deus, eu tenho que ser obediente a Deus. A não ser que eu sou um filho desobediente. Mas se eu sou desobediente, será que eu estou agradando a Deus? Sem fazer a vontade de Deus? Eu não sei se os irmãos têm filhos. Eu tenho, os irmãos acabaram de ver aí, um montão de filhos. Queria ser obediente a Deus, mas depois veio a consequência, né? Quantas vezes eu tenho sentado, conversado com meus filhos, não fazem isso, façam isso, mas como os filhos, né, sempre desobedecem, isso tem me deixado muito triste, quando os meus filhos não fazem o que eu tenho pedido. Aí eu fico imaginando como é que Deus me vê quando eu não estou fazendo a vontade dele, dizendo: ó, o índio, faz da minha vontade, você já me conheceu, você sabe muito bem que eu sou, então vai lá, fala para as pessoas. E o que eu faço às vezes, não, eu não vou não, eu não quero. Tem às vezes que não, eu não vai dar não, o que eu vou fazer para lá? Aqui Jesus chamando a atenção dos discípulos. O que Deus está fazendo conosco hoje, chamando nossa atenção. Você pode estar dizendo, mas a nossa igreja é uma igreja missionária, tem contribuído com os missionários, tem apoiado a obra missionária, mas você em si, a igreja tem feito, os outros têm feito, mas você eu não sei. Quem sabe o que também tem impedido de que a gente faz a obra do Senhor, porque deixamos o tempo passar, pensando que não é o tempo ainda, dizendo que não, mas ainda tem tempo. Irmãos, o tempo não pertence, a palavra de Deus diz. Nós não sabemos quando é que Cristo vai voltar. Enquanto que tem muita gente que nunca tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Ainda tem muitas pessoas que nunca tiveram oportunidade, irmãos. Eu não sei na cidade, mas só sei na selva. Porque na selva não existe televisão, não existe celular, não existe internet. Então isso tem dificultado bastante. Hoje em dia você tem, eu chamo de zigue-zague, que o brasileiro chama de zap, né? Ou o inglês, ou o americano fala de WhatsApp, né? É um meio de que você usa para evangelizar, mas muitas das vezes até isso nós não usamos, né? Tem o internet, muitas das vezes nós não colocamos uma mensagem, nem um versículo para nosso amigo. Imagina lá na selva, hoje não tem nem celular, nem televisão, nem internet. As pessoas isoladas lá. Quando é que ela vai poder ouvir a palavra de Deus? Se eu não dedicar meu tempo, se eu não for até lá, como é que a pessoa vai poder ouvir, irmãos? É isso que nós temos que ver. A responsabilidade está em nós, porque Deus nos chamou, Deus nos construiu como igreja. A igreja é para estar testemunhando, para estar ganhando alma para Cristo. Só que muitas das vezes deixamos de fazer isso porque olhamos só para nós. Então, para que a igreja possa conquistar, ela tem que entrar em ação. Ação de levantar a cabeça. Ação de levantar a cabeça e enxergar. Não adianta levantar a sua cabeça e não enxergar. Tem que levantar a cabeça, enxergar e sentir o amor. Amor daquela alma que está ali perdida, sem a salvação. Eu digo, irmãos, que sem amor vai ser difícil você querer falar e mostrar amor de Deus para a pessoa. Porque o que me levou a aceitar Jesus Cristo, porque eu vi Deus falando, dizendo que Ele amou o índio. Isso foi a razão que Ele enviou o seu Filho
dizendo ali, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho. Então ali podemos ver o amor de Deus. Deus não pensou duas vezes, puxa vida, será que vou mandar Jesus para lá? Mas eu amo aquelas pessoas que eu tenho feito, eu não sei se vou mandar meu filho para lá. Deixa o tempo passar. Deus não pensou assim não, irmão. Naquele dia que o homem pecou, caiu no pecado, Deus já tinha plano. Eu vou mandar meu filho porque eu amo. E nós, como igreja, o que temos feito? Temos desse tipo de pensamento que Deus tem? Ou nós temos outro tipo de pensamento, dizer, não, agora eu não sei se vou orar, eu não sei se vou contribuir, porque lá em casa eu vou ter que comprar as coisas, esse final de semana eu não vou poder contribuir, pensando em nós mesmos, não olhando para as pessoas, não pensando naquelas pessoas que estão ali, precisando da nossa presença, porque somente, irmãos, através da nossa presença que a pessoa pode chegar e conhecer a verdade. Sem a nossa presença, como é que a pessoa vai poder ouvir a palavra de Deus? Olha, irmão, nós temos que agradecer a Deus, é um privilégio que nós temos, Deus tem nos chamado, Deus nos libertou para estar fazendo esse trabalho. O que mais que estamos querendo com Deus? Hoje, eu não sei, deve ter muitas pessoas que estão correndo atrás dos políticos, através do que está um candidato para ser o governo, tentando trabalhar para ver se consegue trabalhar com o governo. Mas o governo, que é Deus, ninguém vai atrás, ninguém quer trabalhar para Deus. Então, para conquistar o mundo, a alma perdida para Deus, temos que entrar em ação. Além disso, temos que ter compaixão das almas. Sem compaixão, não adianta. Nunca vamos fazer alguma coisa pelas almas perdidas. E aí ele diz aqui no 35, não dizer vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas. Preocupação de Jesus. Não vamos aproveitar essa oportunidade. Nós não temos que deixar o tempo passar. É a hora de fazer o trabalho. É o que nós temos que fazer hoje, irmãos. Nós não temos que deixar o tempo passar. Temos que trabalhar. Temos que trabalhar, irmãos. Temos que fazer nossa parte. Falar do amor de Deus para as pessoas. Porque nós não sabemos quando Cristo vai voltar para levar a sua igreja. Enquanto que tem muitas pessoas que nunca tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E vedes a terra que já estão brancas. Preocupação de Jesus de perder aquelas almas. E nós, será que estamos preocupados com isso? E já estão brancas para a ceifa. Então, irmãos, para que a igreja possa conquistar, tem que levantar os seus olhos, tem que enxergar, tem que ter compaixão das almas. Sem isso, será difícil de levar o evangelho para as pessoas. Então, que nessa noite, irmãos, Deus possa trabalhar em nossos corações, mostrar e fazer com que continuamos com as nossas cabeças erguidas e olhar para as necessidades de levar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, mais uma vez eu quero agradecer à igreja e pela oportunidade que a igreja tem me dado. Também mais uma vez quero agradecer novamente à igreja por ter nos ajudado através das orações, através das ofertas. E eu sempre digo também que, olha, simplesmente mensagem, irmãos, isso incentiva o missionário.
Encoraja missionário. O missionário recebendo a mensagem, o missionário está orando por ti. O missionário recebendo uma pergunta, o missionário, como é que você está? Como está a sua família? Isso faz com que o missionário se sente apoiado. Isso faz com que o missionário sente que tem alguém orando pelo missionário. Então é uma coisa simples, mas muitas das vezes também nós não fazemos isso. Mas eu quero agradecer à igreja. Você que tem orado, continua orando pelo nosso ministério, para que a gente possa ganhar mais almas para Deus. Amém, irmãos? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigado por ter nos dado ainda a oportunidade de chegar aqui para ouvir a Tua palavra. Mas quero te pedir nessa noite, Senhor Deus, que faz com que nós levantemos nossas cabeças e olhar para os campos que já estão brancos, Senhor Deus. E como tem muitas ainda pessoas que nunca tiveram oportunidade de falar do Senhor. E nós não sabemos quando o Senhor vai voltar para aqui levar a sua igreja. E para isso, Deus, pedimos que nos ajude para que tenhamos mais amor, mais compaixão daquelas almas perdidas, Senhor. Isso nos pedimos, agradecido, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.